Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos fazer nosso devocional falando sobre ser luz. Jesus, ele fez uma afirmação que ele é a luz do mundo. E quem anda com ele não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Então, a palavra de Deus também nos fala em Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Luz que ilumina meu caminho, né? Então, nós vemos que a palavra, ela se personificou. Ela criou corpo, né? A Bíblia diz que o verbo, ele se fez carne. Então, a palavra se fez carne. Jesus é esta luz. A palavra é a luz que ilumina nossos caminhos. Então, às vezes, nós pensamos andar com Jesus. Muitas pessoas, às vezes, nós falamos assim, muitos de nós dizemos, eu vou à igreja, eu me congrego. E falam assim, você vai para qual igreja? E a outra pessoa fala o título da igreja, do templo que ela frequenta. Mas servir a Jesus é muito mais do que ir a uma igreja. Então, eu receber Jesus é muito mais do que frequentar um templo, como muitas pessoas pensam, que apenas o fato de estar frequentando um templo, ele já está fazendo tudo o que precisa ser feito. Mas Jesus, ele quer muito mais que isso, mais que você frequente um templo. Ele quer que você seja o templo do Espírito Santo. Quer que eu seja o templo do Espírito Santo. Então, eu tenho que olhar para a minha vida, pensar e refletir se eu sou a igreja, se eu sou o templo do Espírito Santo, se eu já recebi Jesus de fato na minha vida, se eu não sou apenas um religioso que vai à igreja para ouvir aos domingos, ouvir uma canção, talvez porque eu queira um pouco de paz, ou porque queira melhorar de vida, de emprego. As pessoas têm razões diferentes para ir à igreja. Mas Jesus te convida para você ser esta igreja. E eu queria ler uns versículos da palavra de Deus, que além de ele falar que ele é luz, agora ele nos convida para sermos luz também. Em Mateus 5:14 fala assim: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que está na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Agora Jesus, ele nos convida a sermos esta luz. Nós não temos luz própria, né? Nós não temos luz própria. Para que nós possamos brilhar, nós temos que ter uma ligação com Jesus, temos que ter essa comunhão. Tem que ser uma coisa diária, uma limpeza diária de mente, de atitude, meu coração, porque o pecado todo dia ele está nos assediando. Nós somos tendentes a fazermos coisas que não condizem com a vontade de Deus. Então nós temos a necessidade de estarmos fazendo isso que nós estamos fazendo, lendo a palavra de Deus, estudando, para que aprendendo de Jesus nós possamos brilhar essa luz que vem dele, como o sol reflete, né? Como o sol que reflete intensamente, assim é Jesus na nossa vida.
Nós somos mais ou menos como uma lua que só reflete a luz do sol. A luz que ela recebe do sol, então ela reflete de volta. Nós temos que ser assim, refletir a luz de Cristo, a luz que nós recebemos, iluminar o mundo que jaz em trevas. Eu sei que nós, num país, não vou dizer cristão em si, mas se formos comparar com muitos países pagãos, nós estamos bem avançados, né? Aqui nós temos mais direitos, digamos assim, por causa do Evangelho. A introdução do Evangelho aqui no Brasil faz com que tenhamos mais condições, inclusive de falar a palavra de Deus. Mas nós ainda vemos muitos maus tratos, tantas coisas horrendas que nós fechamos os olhos, que são tão assim, só em falar já causa dor em nós. Pessoas que maltratam crianças, maltratam mulheres, tantas coisas que tem, feminicídios, né? Tem acontecido muito aqui. As pessoas banalizaram a vida. A vida não vale nada. Alguns centavos. Por um celular você pode perder sua vida. E você pode perder a vida às vezes mesmo entregando um celular. Então, as pessoas que andam nas trevas, eles não enxergam, eles não têm aquela empatia pela vida do próximo. Eles veem os outros, o próximo, como nada. A sua vida não vale nada diante deles. Então o mundo precisa ver essa luz em nós. Precisamos refletir nos nossos atos, mas também devemos proclamar o Evangelho aonde nós formos. Devemos estar falando a palavra de Deus. É verdade que nem todos vão aceitar, nem todos vão receber a palavra de Deus, mas aqueles que já foram escolhidos pelo Senhor, eles vão receber a palavra. Imagine que se você está num lugar muito escuro, dessas trevas, de repente você vê uma pequena luz, e aquela luz, ela traz esperança para você de vida. Então, nós somos essa pequena luz, como uma lanterna, como uma lanterna em meio à escuridão. Mas se você estiver em meio à escuridão e você vê a luz de uma lanterna, você vai sentir aquela esperança de salvação. Parece que agora eu tenho salvação para mim, eu vou me salvar das trevas que eu estou perdido, porque está vindo uma luz aqui em minha direção. Em minha direção. E nós somos várias luzes assim, várias pequeninas luzes no mundo. Precisamos iluminar através da nossa vida. O mundo, ele não lê a Bíblia, mas ele olha a nossa vida. Ele lê a minha vida, ele lê a sua vida. Será que nós temos refletido a luz de Cristo? Será que alguém, quando olha para nós, ele pode dizer que nós brilhamos? Nós temos compartilhado um pouco de nossa luz com as pessoas, nosso dia a dia, confrontado o pecado. Às vezes nós temos medo de confrontar o pecado. Primeiro nós temos que confrontar esse pecado que quer nos assediar, confrontar aqui dentro de nós e também no nosso próximo. João Batista, ele não foi amado, ele foi odiado, porque ele confrontou o pecado, porque ele falou o que ninguém queria ouvir, a verdade dói, e por isso ele foi decapitado. Então essa verdade, talvez ela não seja aceita, nem por isso nós vamos deixar de falar a verdade, que é a palavra de Deus. Então a palavra, ela vai trazer essa luz. Hoje reflita na sua vida.
minhas irmãs. Eu digo meus irmãos porque pode ser que de repente algum homem, né, possa ver o vídeo. Geralmente são as irmãs que estão comigo, compartilhando. Muito obrigado pelo apoio de vocês, porque vocês estão me ajudando a ser edificada. Enquanto eu estou estudando a palavra, eu estou compartilhando com vocês, eu estou sendo edificada. E eu tenho que todo dia estar olhando para a minha vida, se eu estou sendo isso aqui que eu estou falando, né? Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, santo é o teu nome, meu Deus, e digno todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor Deus, nos ajude a fazermos com que essa luz que o Senhor reflete em nós seja transmitida para outras pessoas, que ela ilumine a nossa própria vida, o nosso próprio interior. A luz da tua palavra, ela transforme a cada dia o meu íntimo e a minha mente. Que eu possa ser luz, que nós possamos ser luzes, cada uma de nós, que estamos ouvindo a palavra diariamente, possamos refletir, permitindo que ela transforme o nosso modo de viver. Que ela tire, meu Deus, as coisas que precisam sair da nossa vida. E assim nós possamos refletir cada dia mais a luz de Cristo. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós, porque sozinhos nós não conseguimos, mas nós precisamos do teu auxílio, da ajuda do teu Santo Espírito na nossa vida. Fica conosco, meu Deus, pois em nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos e já agradecemos. Amém. Amém. Reflita sobre essa palavra. E não esqueça, se inscreva, curte, compartilha, ajudando a espalhar mais a palavra de Deus. Muito obrigada. Tenha um bom dia.